Bom, pessoal, agora a gente vai voltar aqui para falar de um dos nossos últimos contratos, que é o Farm Out Agreement. Então, o Farm Out Agreement, o acordo de cessão, é um acordo relacionado à transferência da participação no contrato, né, com o Granting Instrument, né? Então, eu vou estar tratando ali de transação de ativos, preço de compra, né, ou uma combinação de trabalho e dinheiro, ou seja, o preço de compra é revertido em trabalho efetivo ou uma combinação entre trabalho e dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, uma das partes pode se comprometer em fazer um trabalho dentro daquele bloco ou campo, tá? Ou então vai fazer um trabalho e pagar um valor em dinheiro. Então vamos dizer que seja uma empresa assim que tem um braço de serviços. Então ela vai fazer, por exemplo, uma sísmica, ela vai fazer lá um estudo, ou vai furar o poço. Então pode ser trabalho ou dinheiro. Tá? Contratos de compra e venda, uma operação de ativo ou estoque. O preço de compra é geralmente em dinheiro e pode também ter um swap de ativos, ou seja, eu vou ficar com certos ativos e você vai ficar com outros ativos. O farmor, ele é o cedente, é a pessoa que está cedendo aquele ativo. Ele busca reduzir ou distribuir o risco da operação financeiramente ou tecnicamente, melhorar a economia daquele negócio, evitar a expiração de direitos. Então, vamos dizer que ele não está ali conseguindo cumprir os prazos do contrato, do granting instrument. O farmee, que é o cessionário, é a pessoa que está comprando o ativo, que está recebendo, que está entrando nesse jogo. Ele vai ter oportunidade de acesso a esse ativo, vai reduzir o tempo do ciclo do investimento, porque ele é uma nova pessoa colocando dinheiro ali e trabalho, e também reduz o risco, né, da operação de uma maneira total, porque ele vai ficar com uma parte da operação. O Farm Out Agreement, né, ele tem a primeira cláusula com definitions and rules of interpretation, né, bem parecido com o JOA. Depois ele vai ter lá o Farm Out Interest Grant, que é a parte que vai estar sendo cedida. Considerations, que é o preço, né, em inglês consideration é o preço. Convents, transfer, opa, sem querer eu coloquei aqui. Então, os convents, né, que são obrigações que se aplicam aos tomadores de crédito, né, eles servem tanto para impor determinadas condições como para restringir algumas atividades, né? Os convents podem ser positivos, que indicam as boas práticas a serem seguidas, e os convents negativos, que relacionam o fator a serem evitados enquanto o financiamento estiver vigente. Transfer and completion, então vai tratar ali da transferência e o completion dessa transferência, né? A conclusão. Representation and warranties, né? O que eles estão ali dizendo que eles vão se resguardar dentro daquela relação. O anti-corruption clause, dizendo ali que eles não podem se associar de formas corruptas, etc., que trataram da melhor forma possível. Aqui, taxes, força maior, default, inadimplemento, termination and reassignment, ou seja, a extinção, né, ou a nova designação, novas designações, né, reassignment.
Announcements, ou seja, como você vai publicizar isso no mercado, confidencialidade. A notificação, né, os endereços das partes, a lei que regula o contrato, uma cláusula aí de dispute resolution, né, geralmente uma arbitragem, e diversos. Nos anexos, eu vou ter lá o farm out interest, ou seja, a participação, o farm more representations, o farm representations, aqui as limitações de responsabilidade do farmor, do cedente, form of assignment of the contract, aí se tiver, no caso, né, o aditivo ao contrato, o joint operating agreement e um JOA novation, ou seja, tem que estar lá no farm out agreement o JOA, porque essa pessoa vai estar aderindo ao JOA ao entrar nessa operação, um form of specified instruments and assignments, as eventuais compromissos do poço, compromissos de sísmica, alguns outros documentos que podem ser especificados nessa operação, caso necessário, vão constar no Exhibit 10. E no Exhibit 11 há um certificado de anti-bribery compliance, né, de anti-suborno. Então, temos ainda condições precedentes, ou seja, geralmente é a aprovação do governo, então para aquele negócio ser consolidado, precisa da aprovação da ANP, aqui no Brasil, por exemplo. Tem que ter um consentimento das demais partes, tem que ter comprovado que houve exercício dos direitos de preferência, tá? Segurança da performance, se for o caso de uma contraparte ou do governo, vamos dizer que eu estou fazendo um farm out aí da operação, né? Altamente negociável e dependente do negócio. Então, o procedimento de cessão estabelecido pela ANP, que nós vimos lá no direito do petróleo, é a parte pública do deal. E a parte privada, onde a gente tem os valores, onde a gente tem os termos negociais, se vai ter carrego, se não vai, todos os procedimentos, né, se vai ter financiamento, como é que isso vai fazer, como é que isso vai acontecer, é a parte privada que vai estar lá no seu acordo de cessão ou farm out agreement, né? O que a gente vê lá na ANP é o termo de cessão, tá? Basicamente é isso. Eu não localizei aqui nos meus arquivos para o meu computador. Ele não tá bom. O contrato, né, para a gente poder ver em si, mas eu vou tentar localizar e se eu encontrando eu vou fazer o upload para vocês, tá bom? Mas é só isso que eu queria falar sobre o farm out, para a gente se concentrar mais no JOA mesmo.